educação, mediação, eles não querem mais a mediação que nós temos atualmente, com partidos políticos ou não, com sindicatos ou não, existe essa relação que a gente precisa analisar. Mas eles fizeram uma coisa muito interessante, eles fizeram a disputa do orçamento. O movimento não organizado da rua fez a disputa do orçamento que nós estamos colocando aqui. E essa disputa desse orçamento contra a sociedade organizada, que disputa sempre o orçamento. Então, nós precisamos ver como que nós vamos fazer, qual é a relação de força que nós vamos colocar aí com o orçamento disputado e já ganho pelo movimento de rua, com as nossas prioridades que nós apontamos. Isso é importante a gente retomar essa discussão. E colocar outra coisa. Esse movimento de rua também nos aponta que ele não quer realmente uma democracia representativa e ele quer uma democracia participativa. E como nós vamos fazer isso? Este grupo de disputar, de discutir o orçamento, mostra que a gente precisa ampliar para poder avançar nessa participação. Eu não sei como, eu não tenho esses mecanismos, não pensei, estou mirabolando para ver o que é possível a gente fazer, mas que eu acho que esse momento que nós vivemos e que o Daniel nos ajudou com seus instrumentos participativos, eu acho que nós temos que avançar e ampliar, certo? A conta da gente, a ponto de talvez a gente correr riscos maiores. E as mulheres, nesse sentido, ela tem o seu trabalho, a sua política com transversalidade, e nós somos a maioria da população. Como que a gente fica? Todas as políticas públicas, elas dialogam com as mulheres. Como que a gente vai priorizar isso? De que forma? Com o orçamento tão mínimo que tem a Secretaria de Política para as Mulheres. A gente prioriza várias coisas, mas não avança para uma capilaridade desta política no território. Obrigada. Obrigado. Bom, senhor. Meu nome, me chamo Ivani dos Santos, sou um ativista do movimento negro e milito na intolerância religiosa. Sou da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, no Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria fazer uma observação sobre o marco regulatório da sociedade civil, né? Que já está no governo já há muito tempo discutindo e vai levando, e até hoje não saiu esse marco regulatório. Para saber qual é a relação, inclusive, da sociedade civil na questão da gestão também das políticas públicas. E gostaria de fraternalmente fazer uma crítica à Secretaria-Geral da Presidência. Há uns que são ouvidos e escutados. Há outros que são ouvidos e não são escutados. Nós já estamos na rua há muito tempo. Nós já realizamos a caminhada pela liberdade religiosa no Rio de Janeiro. Já pedimos formalmente à Secretaria, desde quando a Guta estava na Secretaria, uma audiência com o secretário. Até ontem não houve, já há 3 anos. Última vez que eu estive aqui numa audiência pública, eu falei isso diretamente com Gilberto Carvalho, vamos ver, até vou na caminhada, e até ontem. Pode ser que com a manifestação da rua, agora, de fato, esse diálogo vai se dar. Por quê? Com as religiões de matriz africana. Porque nós temos visto o quanto a bancada evangélica tem se colocado e tem sido ouvida pelo governo. Enquanto o Estado, embora laico, mas essa postura tem interferido nas nossas vidas. O exemplo disso é o convênio com as chamadas comunidades terapêuticas. Nós sabemos que custo tem isso para os religiosos de matriz africana e para os nossos adeptos. Eu disse isso aqui uma vez. Enquanto o recurso público é utilizado para aumentar o preconceito e a perseguição ao meu grupo religioso. Uma outra questão é a Lei 10.739. A dificuldade da implementação dessa lei no ensino fundamental B, que é uma lei federal. E o pouco caso do MEC
com recursos para a aplicação dessa lei. Se tem uma revolução na educação brasileira, tem a ver com essa lei, a lei dos indígenas, da cultura indígena. Não é isso? E que ela é sabotada justamente pelos setores neopentecostais na educação brasileira. Então, não adianta a gente vir aqui conversar, ser ouvido, e não ver, de fato, as ações, de fato, acontecerem de proteção a esses grupos. Não é? Então, mesmo nesse momento que o povo saiu para a rua, o povo não saiu para a rua agora saiu mais profusão, né? Mas já existiam grupos que estavam na rua e não eram ouvidos pelo governo. Não é? Nós temos que chamar um pouco a atenção para isso. Faço para mim a fala da representante das mulheres, com relação à minha questão racial, é um problema. O governo precisa fazer uma capacitação dos seus funcionários da máquina pública para entender a questão do racismo institucional, porque, embora as conferências tragam propostas interessantes, mas quando chega nos ministérios, né, o funcionário público tem cor, tem um lugar que ele fala, que ele é formado, e tem uma visão, ou não acho que é assim, e tem uma religião. Não é? E isso interfere na compreensão de certas políticas específicas. Então, o governo vai ter que fazer uma capacitação desse funcionário, porque todos os dados hoje do Brasil, todos, que falam de desigualdade, diz quem é a vítima. É negro. Quem morre são os jovens negros, são as mulheres negras. Todo mundo sabe disso. Então, fazer uma política como se não entendesse isso, não dá. Eu acho que uma das coisas nesse orçamento é o funcionário aquele, né, que é o que no final aprova para onde vai, os recursos e tal, ele tem que ter uma visão de compreensão desse país. Porque hoje é a maioria da população brasileira. Não dá para se compreender que um país que veio mais de 350 anos de escravidão, a sua máquina pública construída após na República, ela tem uma visão. Por mais que esteja mais falando de participação, na questão democrática, nós sabemos disso. Eu chamo sempre a atenção para isso. A aplicação da Lei 10.069 é a maior revolução cultural que pode haver nesse país na educação. E, no entanto, os recursos para aplicação são mínimos, a capacitação é muito pouco feita, as universidades, né? Ninguém estudou a história da África, ninguém estudou a história do negro do Brasil, a não ser a abolição, não é assim? Então, não pode ensinar aquilo que não sabe. E, no entanto, no orçamento ainda não apareceu, né, um esforço do MEC com relação à implementação dessa política. Por quê? Se confunde cultura com religião. O preconceito diz que ensinar cultura negra na escola é ensinar macumba. É isso que os neopentecostais falam. E o governo vai ter que enfrentar isso. Porque é uma lei federal que tem 10 anos, primeira lei sancionada pelo Lula. E até hoje, essa lei tem sido colocada no segundo plano. Então, antes de discutir o orçamento, que é importante, a questão da saúde, a gente sabe quem é que vai no SUS e não é atendido, é a nossa rapaziada, né? Quem vai para a polícia, quem vai preso, a gente sabe o auto de resistência, que tem que ser muito pensado com relações, a gente sabe quem é que, né, morre no auto de resistência. Eu moro no Rio de Janeiro, na Mangueira, tu já viu que você que é isso, né? Lá na Mangueira, a gente sabe que é o auto de resistência, né? Lá não é bomba de efeito moral, né? Negar pimenta, lá não. O cara entra, vira maré, né? Lá o cara entra dando tiro mesmo, pô, e mata. Então, acho que pensar como é que a política chega na ponta é fundamental. E volto a solicitar à Secretaria que faça uma audiência do secretário, do Gilberto, com os religiosos de matriz africana. E da presidenta. Ela ouviu a CNBB, vai ouvir os evangélicos, mas nunca nos ouviu. Né? E é importante ouvir, porque, né, acho que está sendo mais fácil, talvez, o Papa nos ouvir do que o governo brasileiro. Né? Então, acho que entendeu? Então, acho que nos ouvir vai ser fundamental. Quer dizer, né? Não dá para fazer aliança eleitoral e trazer prejuízo para a nossa comunidade. Ok? E vou encerrar dizendo, nós solicitamos o governo, desde o presidente Lula, a elaboração do Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esse plano nunca está na gaveta, nego escuta, não se reúne, porque a gente sabe que um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa vai, na verdade, contrariar certos interesses. Ok? Mas não dá para a gente ficar apanhando e sendo chamado para ser ouvido, para dizer que é democrata, né? A gente escuta, tá lá, o Ivani estava lá, o Babalaô estava lá e tal, mas, no fundo, nós estamos tomando cascudo
com apoio, inclusive, de dinheiro público. Isso não dá. Obrigado. Então, a gente encerrou as inscrições, que está meio-dia, hora do almoço, e tem 6 inscritos. A gente pede para as pessoas serem bastante objetivas, por favor, para a gente poder, à parte da tarde, nos grupos, todo mundo vai ter todo o tempo para poder também ali explanar suas posições, suas contribuições, e também na plenária final da tarde. No final da tarde. Então, temos ainda bastante tempo para... Então, essas... Senhora, por favor, ali. Bom, meu nome é Célia, eu me chamo Célia Vieira, trabalho com o Cefêmea, que é uma entidade que tem experiência de acompanhamento do processo orçamentário de mais de 20 anos. E, referendando a fala da colega Eliana, do INESC, eu queria avançar e atendendo ao pedido da mesa, no sentido de ser bem objetivo em relação a levantar, primeiro, apoiar esse espaço, a considerar que é um espaço importante, mas também apresentar os limites que esse espaço apresenta nesse momento, no sentido de que a gente possa construir juntos, né, avançar juntos nesse processo. O Cefêmea avalia que o processo, todas essas mudanças que aconteceram no processo orçamentário, no âmbito do PPA, foram muito importantes do ponto de vista da dimensão qualitativa do PPA. Então, era uma demanda, sempre foi uma demanda do movimento de mulheres e das organizações de mulheres, no sentido que a gente pudesse ter programas melhor desenhados, ter indicadores e metas, de fato, que pudessem evidenciar, como diz o governo, as entregas à sociedade. Então, para nós, nesse sentido, apesar dos vários limites que tem esse processo, foi um passo bastante importante nessa direção. Por outro lado, na dimensão orçamentária, essa é uma questão, a gente continua avaliando que, do ponto de vista, uma perda bastante considerável da transparência orçamentária. A gente teve uma redução forte no número de programas. Depois, na lei orçamentária, nós tivemos um outro movimento de aglutinação das ações que estavam presentes na lei orçamentária. Ao mesmo tempo, no âmbito da LDO, o anexo de metas e prioridades deixou de estar presente, né? O governo tem encaminhado para o Congresso, já desde o início do governo Dilma, apenas a indicação do PAC, do Brasil Sem Miséria, enfim, não permitindo, portanto, não abrindo a possibilidade para que o Congresso e as entidades, os movimentos de mulheres e os demais movimentos sociais possam estar incidindo no Congresso no sentido de estar incorporando na lei orçamentária as suas prioridades também. Nesse sentido, a gente gostaria de estar apresentando alguns questionamentos em relação qual a discussão que esse espaço deve fazer. A doutora Célia, no início, falou que agora eles já estavam na fase quantitativa da elaboração do orçamento. Ou seja, a gente passou por um processo de avaliação, de revisão das ações. Então, a gente sabe que o cadastro de ações que a gente trabalhou, eventualmente, para estar sugerindo as propostas, é um cadastro que, para a lei orçamentária de 2014, será outro. Então, a gente não sabe a dimensão dessas mudanças que aconteceram agora, essa lapidação nesse processo. Então, é uma questão importante. Nós também não tivemos informações a respeito da etapa quantitativa do orçamento. Então, é muito difícil você colocar e você verificar a efetividade dessa participação se você não está trabalhando com números concretos. Então, apresentar metas, apresentar ações como prioridades, elas precisam ter... A gente precisa estar vinculando aos recursos financeiros. Então, não adianta que a gente
como a gente propôs, por exemplo, uma ação relativa à rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, a gente sabe que o governo vai colocar essa ação no orçamento. A questão é, vai colocar com 200 mil ou vai colocar com 5 milhões? Então, a gente não tem essa dimensão. Então, as ações que estão colocadas, esse é um primeiro problema. Então, a gente não tem a dimensão quantitativa. Então, como priorizar? Priorizar, fazer escolhas. Escolhas envolvem recursos orçamentários. Como é que a gente vai estar colocando isso? Então, essa é uma dimensão importante. A outra questão que antecede, na verdade, essa discussão das ações, é a discussão que a doutora Célia colocou. Os órgãos passaram a receber agora os limites orçamentários para eles distribuírem nos seus programas e nas suas ações das despesas discricionárias. Eu acho essa informação é uma informação fundamental. Na verdade, é a informação que vai estar balizando toda a discussão, de fato, da peça orçamentária. Então, a gente sabe que não adianta a gente fazer uma emenda para o serviço para a rede de serviço de atendimento às mulheres em situação de violência, por exemplo, numa secretaria que tem recursos absolutamente insignificantes. Então, ela vai fazer uma troca interna de recursos, vai tirar da autonomia econômica e vai colocar mais para o enfrentamento à violência. Isso é uma opção que não existe, né? É uma opção que não está colocada. Então, a discussão ela precisa ser feita anteriormente, precisa ser feita o debate precisa ser feito em relação à distribuição das receitas discricionárias por órgãos, porque, senão, a gente vai estar puxando o cobertor da cabeça para o pé e não vai resolver nada. Então, essa é uma questão que a gente acha que é fundamental estar discutindo. A outra questão, ao mesmo tempo, se essa dimensão orçamentária apresenta todas as dificuldades, enfim, a gente já viu algumas das dificuldades apresentadas pelo governo, a gente sabe que a gente pode muito bem trabalhar também com metas. O orçamento, a lei, o PPA estabelece metas, a lei orçamentária traz também alguns produtos que estão vinculados ao volume de ações, e a gente sabe que a gente pode, sim, não vamos trabalhar com recursos, não vai ser 100, não vai ser 500, mas a gente pode trabalhar. Olha, hoje o Brasil precisa ampliar de forma significativa a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Bom, então não adianta o governo colocar que vai ampliar para 50, é insuficiente, não é suficiente isso. Então, é preciso que a gente possa também estar incorporando, nesse processo de discussão, a questão das metas, porque, sem isso, também, esse debate ele fica inócuo. Eu fico imaginando o relatório o retorno desse processo. Por favor, vamos objetivar um pouco, por favor. Oi? Não, é só abreviar um pouco. Eu só estou fechando. Eu fico imaginando o retorno desse processo, qual será? Porque as ações, a maioria das ações, por exemplo, que já estão colocadas lá, elas vão estar previstas na lei. Elas já estão, são emendas, são ações guarda-chuva, que também cabem tudo. A gente tem alguns exemplos na segurança que cabe tudo numa ação daquela. Então, também os limites da gente estar fazendo, priorizando aquelas ações, sem saber, de fato, onde os recursos vão estar sendo alocados. Obrigado. Chamo Silvio, sou também da Unicafes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, do CONDRAF. Eu inicio aqui a minha fala trazendo duas questões, acho que elas são fundamentais, principalmente nesse momento, que é a questão da participação e do controle social. Participação e controle social, ao meu ver, é muito mais profundo do que os exercícios que nós temos feito ultimamente com os processos que se iniciaram, antes, inclusive, do governo Lula, com a questão ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com os conselhos, com vários fóruns também de debate, e que tem um cunho muito específico, que é o de consulta, de ser um espaço de consulta e de ouvir, na verdade, a sociedade civil organizada. E eu acho que nós chegamos a um patamar, e ele começou anteriormente com um processo de participação. Se aprofunda isso no governo Lula,
e aí também ganha um conceito também de controle social, e o que a sociedade civil, inclusive, vem colocando, organizada, em todos os espaços de diálogo e debate que tem feito com o governo, é para a gente, inclusive, aprofundar e melhorar esse processo de participação, não só uma participação para ser ouvido, né, para dar tapinha nas nossas costas e a gente, inclusive, ser ouvido e sair satisfeito, e, na verdade, na prática, né, se efetiva aquilo que se acha importante no ponto de vista do Estado, do governo, né, e usa justificativas para não implementar aquilo que a sociedade coloca. E aí nós precisamos, inclusive, avaliar isso. Esse método nós não queremos mais da sociedade. É um método que não tem eficiência nenhuma. Um método de conferências que só consulta e que não implementa, né, daquilo que se propõe, implementa-se 10% e os outros 90% fica como justificativa de que o Estado ou que eu tenho que cumprir legislações. Se a gente tem problema, e aí é o que eu coloco, acho que a gente tem que ter clareza, né? Esse governo, se ele quer fazer um pacto com a sociedade civil organizada, ela tem que, inclusive, se desafiar a mudar a estrutura de Estado, que é pesada, né? Nós temos um Estado democrático, mas que foi construído por outras pessoas, que não quer um Estado democrático de direito com a participação e com o controle da sociedade civil. Inclusive, nós temos uma ideia de público equivocada, porque o público é nosso. Inclusive, você tem o Estado e tem sociedade, mas também a sociedade, ela é quem constitui, inclusive, todo o recurso que a gente construiu, né? E aí nós temos que trabalhar isso. Eu acho que assim, uma das questões principais que a gente precisa dialogar é isso. Eu estou trazendo essa questão porque, por exemplo, nós tivemos um caso concreto. Nós tivemos uma conferência ano passado que envolveu mais de 70 mil pessoas, que foi a Conferência Nacional de Assistência Técnica. Apontou-se para um lado, recentemente, a presidenta da República apresenta um projeto de lei de um ANATER que tem 1% do que a gente discutiu, do que a gente propôs fazer. Então, assim, não tem condição. Para que conferência, se a gente fala o que a gente se propõe a fazer, se a gente coloca as questões lá de que é prioridade e se implementa, né, outras, atira para um outro canto? Não adianta fazer isso. É conferência para quê? Inclusive, nós estamos, nesse momento, organizando a conferência, a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e um dos temas que vai vir forte é essa questão da participação e do controle social, porque não, chega, né, só de ser consultado e aí de ser ouvido, isso não basta para nós. A gente precisa pensar num processo mais profundo de participação social e de controle. Queria também trazer aqui presente mais uma outra questão, que é em relação ao próprio debate que nós estamos fazendo aqui, que é a história de orçamento, PPA e PELOA, né? A própria secretária colocava aqui que o orçamento, na verdade, ele é um resultado daquilo que a gente quer, né? Como tem um orçamento nosso, da nossa casa e da nossa vida. E é sempre o que eu ganho menos o que eu tenho que gastar. Mas ele só vai implementado naquilo que eu priorizo. É prioridade também. Desse mesmo jeito, é o debate que a gente precisa fazer no processo de priorização dos debates. E eu vejo que um dos principais problemas que nós temos no Brasil não é falta de recurso. Nós temos um problema de dispersão, que tem a ver também com o tema que já foi colocado da corrupção. Mas a gente tem um problema também, para além da corrupção, a gente tem problema de que, por exemplo, tem ministério com recurso, além de ser pouco, mas ele não é gasto completamente. Então, nós temos um problema de estrutura burocrática do Estado que impede que o recurso chegue lá a quem tem que chegar. Além do problema da corrupção, nós temos um problema de dispersão e temos outros problemas de burocracia que o próprio Estado tem, que a gente precisa, inclusive, avaliar essas questões e ver onde é que estão os problemas e mudar, né, essas questões. Porque o Brasil é a sexta maior economia do mundo, mas provavelmente deve ser o país, né, o número 1 em desigualdade, se a gente for observar todas as questões. Então, assim, dinheiro não falta. O que falta o problema nosso é inversão de prioridades e repensar o processo da estrutura de Estado. E aí, eu acho que a gente precisa, né, juntos, aí eu estou colocando enquanto sociedade civil, a gente traz a crítica, aí a gente se pergunta, né, se eu estou me criticando todo esse processo de participação social, e por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu acredito que esse processo pode ser melhorado, né, e a gente está trazendo a crítica para dialogar. Eu acho que o diálogo é nesse processo, né, da gente, inclusive, refletir. Mas a gente espera que o Estado brasileiro, inclusive esse governo, seja menos tecnocrata, menos burocrata
e pense mais num processo de construção, de participação e reflexão, a partir, inclusive, das suas ações. Infelizmente, nós temos um governo que é muito mais tecnocrata e burocrata do que um governo que pensa na sua reflexão e na ação de transformação efetiva, inclusive, da sociedade e dos instrumentos do Estado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para isso, é preciso fazer reforma no Estado brasileiro. Se o Estado não se propõe a fazer isso, é o que a sociedade está fazendo. A sociedade, quando sai na rua, né, mesmo que não seja a sociedade civil organizada, ela sai para dizer isso. É também preciso fazer reforma no Estado. Por quê? Porque nós temos problema na saúde, educação, não é por falta de dinheiro. São várias questões, e uma delas é a questão da reforma. Nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Qual o nome? Meu nome é Tiago, bom dia. Vindo para cá, desde quando a gente foi convidado, fiquei pensando como que o orçamento afeta diretamente a nossa vida, né? E para mim está claro que o orçamento afeta diretamente a nossa vida quando a gente sente a dor da desigualdade social. E isso é muito forte quando você pode ter seu carro roubado ou sua bolsa roubada, ou quando você anda pelas periferias e você vê o genocídio da juventude pobre e negra nas periferias acontecendo, né? Então, a gente pensa muito nisso, né? Que a dor da desigualdade social ela é sentida por toda a sociedade, né? De ambas as partes. Então, eu estou falando de Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela, regiões que diminuíram drasticamente a violência por uma questão clara que foi a cultura. A cultura nos bares, né, os bares que abrigaram saraus de literatura marginal, as lajes que viraram cinema, as vielas que começaram a ter espaços de exposição, os grafites. Né, eu estou falando de ações que diminuíram drasticamente a violência. Você pode perguntar para o Juca Ferreira, pode pegar o telefone e liga para o Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura aqui, o que ele está vendo nas periferias lá em São Paulo. Né, a cultura periférica latente em cada quebrada em São Paulo. Né, e diminuindo a violência e ações que mostram que são os próprios moradores que estão se envolvendo e fazendo. Você não vê o Ministério da Cultura lá. Você não vê as ações alocadas do Ministério da Cultura nas ações da cultura periférica. E é ela que está diminuindo a violência. Eu estou falando de ações que estão salvando vidas. Eu estou falando de ações que estão trazendo para o jovem da periferia sentimento de pertencimento, ainda mais que quando o seu irmão é morto pela polícia militar, como o meu foi. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é como que o orçamento afeta diretamente a nossa vida. É essa a reflexão. Né? Até quando a gente vai olhar aqui, estou vendo aqui na questão do Ministério da Cultura, promoção e fomento à cultura brasileira. Que isso, gente? A gente está num país amplo, cadê a diversidade cultural que não está sendo contemplada aqui? Né? Então, essa contribuição que a gente quer trazer, e eu vou falar para vocês, eu não posso entender de peça orçamentária, não. Mas eu posso entender muito da economia da sobrevivência. E é isso que a gente tem aqui para escambiar, e é isso que a gente tem aqui para trocar. Morou? É isso mesmo. Quer falar, companheira? Bom dia, ou boa tarde, não sei, a hora já está bem adiantada. Eu só vou complementar o que já foi dito com os vários temas. Tudo que eu aprendi aqui hoje, que eu ouvi, é muito enriquecedor, mas eu queria explicar uma coisa que é muito importante. Seu nome? Desculpa, eu sou a Tatiana, intérprete de Libras, e ela é a Shirley Vilhalva. Então, tudo que ela tem visto aqui, mas o principal dela, que ela queria saber, é referente à cultura do surdo, do índio surdo. Então, ela tem ido a várias aldeias, e sempre que ela chega lá, é a mesma. As propostas são sempre, os pedidos dos índios são sempre os mesmos. A questão da educação. Então, eles trabalham, lutam pedindo isso, mas parece que os índios surdos são invisíveis. Então, ela já procurou vários. Tem 22 anos? Tem 22 anos que ela tem contato com os índios surdos, mas até agora não se resolveu nada, ela não conseguiu ver nenhuma mudança. A formação básica, profissional, escola bilíngue dentro das aldeias, nada disso acontece.
Então, ela pensa que tudo isso é importante, mas cada dia que passa, isso vai diminuindo. É uma minoria. E ela acha também que o que é mais importante, ela lembra a saúde mental. A saúde mental do surdo, esse é um psicólogo. E o psicólogo, ele necessita ser bilíngue. Porque onde que tem um psicólogo bilíngue? Não existe. Então, necessita de um intérprete. E aí, como é que o intérprete vai ser o psicólogo? Então, isso não acontece. Não tem um atendimento perfeito para que isso possa ser mudado. Então, precisa ter um olhar diferenciado para essa minoria. Principalmente na questão bilíngue. No Brasil, eles lutam, eles se esforçam tanto para essa política, para a linguística. A grande maioria acha que isso talvez não seja importante, essa questão do bilinguismo, essa linguística. Mas hoje, o principal para isso seria isso. Aí vem a questão dos índios surdos, a escola bilíngue, para todo isso poder se desenvolver. Tudo é necessário para o desenvolvimento deles. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Ai, boa tarde, eu já estava ficando ansiosa. Olha só, eu vou falar rapidinho, eu vou falar 2 pontos. Um é assim, pegando o gancho do colega, que não falta recurso. Nome? Desculpa, meu nome é Iraê Cardoso e eu venho das Alagoas e eu trabalho com pessoas com deficiência, com política pública. E a minha causa de paixão são os surdos, e eu estou muito feliz de ver a Shirley Villalva aqui, que é uma surda que se destaca no cenário nacional. Então, eu queria falar que o que eu vejo que falta no nosso país, eu não vejo como investimento no nosso orçamento, é gestão. Gestão é o que falta no Brasil, em todos os setores. E quando eu falo de investimento em gestão, é porque a gestão ela previne a corrupção, ela dá transparência e ela tem como objetivo desempenho e resultados. Então, a partir de uma qualificação dos nossos gestores públicos, dos gestores da sociedade civil e das empresas, a gente vai evitar o desperdício. Porque a gente fala muito de corrupção, mas a gente perde muito recurso, muito dinheiro com má gestão. Então, eu acho que o nosso orçamento deve designar recursos e investimento para capacitação e gestão. E infraestrutura dos conselhos. O colega, não sei se ele ainda está aí, ele falou dos conselhos, e quando a doutora Célia fala do monitoramento do recurso, do orçamento, me vem à cabeça uma conquista da sociedade civil que ela ainda não utiliza plenamente, que são os conselhos. Através dos conselhos, a gente pode monitorar os recursos que vão para os municípios, para os estados, e assim por diante. Então, eu senti falta, né, nisso aí, em investimento em capacitação, porque recurso, realmente, nosso país não falta. E aí eu gostaria de terminar a minha fala chamando a atenção para a causa, que é a razão da minha vida, que é... Vocês veem que na educação nós estamos com os surdos nas manifestações pedindo escola bilíngue. A presidente Dilma reconheceu, mas no Senado tem uma proposta de tirar do Plano Nacional da Educação as escolas bilíngues. E eu peço assim, a ajuda de todos vocês. A Shirley falou, a língua de sinais é a segunda língua oficial do Brasil mais falada. O Brasil é um dos países que reconheceu a língua. Então, vamos ouvir os surdos. Eles querem educação bilíngue. São mais de 9 milhões de pessoas no Brasil com perda auditiva. Desses 9 milhões, nós temos uns 2 milhões que compõem essa minoria linguística e que, se eles tiverem educação, eles vão produzir, eles vão economizar a previdência, eles vão economizar a assistência social, eles vão produzir para o país. E, finalmente, eu faço parte de uma categoria no Brasil que são os empreendedores sociais, que são pessoas que dedicam sua vida
a transformar o país. E eles querem ser escutados pelo ministro, eles querem chegar aos empreendedores sociais, geram empregos, metodologias, inovações nas políticas públicas. Eu sou empreendedora social e há mais de 20 anos eu me dedico em Alagoas em benefício das pessoas com deficiência e da melhoria das políticas públicas. E gostaria que essas pessoas pudessem contribuir com o Brasil no orçamento, porque elas sabem fazer muito com pouco. Então, vamos dar ouvido, vamos dar escuta também aos empreendedores sociais. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, já são 12h30, né? Prometo também ser sucinto, né? Gostaria de saudar a mesa, né? Parabenizar pela iniciativa. Nome, por favor. Meu nome é Felipe Leão, eu sou do movimento de combate à corrupção eleitoral, faço parte também do movimento da auditoria da dívida pública, tá certo? E faço parte também da Associação dos Servidores da Controladoria Geral da União e do Tesouro Nacional. Eu observei aqui, né, do discurso de boa parte dos colegas, né, sobre essa discussão da necessidade do governo ouvir, né, os apelos que estão vindo dos diversos segmentos sociais. Eu queria apenas reforçar uma coisa que, para mim, eu acho que é muito importante e que, muitas vezes, em fóruns como esse, não é discutido. Que, na maioria, está colocado, às vezes, até muito, a discussão é um tabu, né? Porque eu fico vendo, por exemplo, o movimento das mulheres, né, que discute um orçamento de 200 milhões de reais. O movimento negro, com 55 milhões de reais. Né? Então, eu fico discutindo, assim, eu fico pensando qual é o tabu hoje que está colocado para debate na sociedade. Juros da dívida pública de 240 bilhões de reais. Quer dizer, a gente está discutindo 200 milhões de arrecadação de gasto para a mulher, 55 milhões para a raça e 200 bilhões são destinados de juros da dívida pública no país. Esse é o debate. Né? O que a sociedade quer sobre esse grande número? Esse grande número não é discutido. Né? Qual é o limite que a gente vai dar para os juros da dívida pública no Brasil? 240 bilhões por ano. Por ano. Né? Então, essa é uma primeira grande questão que eu queria levantar para a gente não ficar aqui se iludindo. A gente está discutindo milhões quando boa parte do sistema financeiro está consumindo boa parte do orçamento público. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Então, o que o governo precisa fazer para enfrentar esse problema? Né? Ou seja, quais são as discussões legais que a gente pode limitar o gasto com da dívida pública? Essa é a discussão. Então, essa é uma primeira discussão que eu queria levantar aqui, para a gente não ficar se iludindo com pequenos números, porque não é esse pequeno número que está consumindo o orçamento público da União. Tá certo? Uma outra discussão é sobre o combate à corrupção. Recentemente, agora, no Rio Grande do Sul, uma pesquisa de um professor de economia, fez um doutorado, e estimou qual é o custo da corrupção no país. E ele elencou, são 120 bilhões de reais que estão sendo gastos com corrupção. Ou seja, houve uma pesquisa, essa pesquisa está aí colocada para a sociedade discutir, e o que o governo tem que fazer para enfrentar esse problema, que também é um grande número. Né? Estamos discutindo 240 bi com juros, estamos discutindo 120 bi com a corrupção. Né? E aí eu me alio aqui à nossa companheira Jovita, né? O SUS está sucateado, a fiscalização do SUS está sucateada, né? A própria controladoria que eu faço parte está com 50% do servidor, existe 5 mil cargos e 2.400 servidores em atividade. Né? E olha que é um órgão que foi criado e foi reforçado no governo do presidente Lula e dando continuidade à presidência Dilma Rousseff. Mas é um órgão que está precisando de investimentos, está precisando ter concurso público. Né? Temos aí com 240 colegas que passaram no concurso e não foram chamados. Né? Ou seja, como é que vai estar o orçamento de 2014 para abrigar esse pessoal que vai fiscalizar, que tem conhecimento técnico, né? que pode, então, fazer o
o enfrentamento técnico dessa questão. Então, eu queria chamar a atenção a esses grandes números, para que a gente não coloque esses grandes números debaixo da mesa, né, para que, de fato, a gente possa fazer o enfrentamento correto daquilo que a sociedade hoje... Porque, assim, é com esses grandes números que a gente vai ter recursos para a saúde, para as mulheres, para os negros, né, para o pessoal com deficiência, né, e por aí vai. É a minha conclusão. Obrigado. Obrigado. A última inscrita, Cláudia. Bom, meu nome é Cláudia Werneck, eu sou jornalista e sou fundadora de uma organização chamada Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Acabou, virar de volta. Minha pergunta é super simples. Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou bastante interessada em tudo que está sendo dito, concordando com quase tudo. Minha questão é sobre... Eu queria saber, acho que vocês não sabem, quanto custa não discriminar pessoas com deficiência? Porque hoje nós sabemos exatamente quanto custa discriminar pessoas com deficiência, pessoas analfabetas, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, pessoas com baixo letramento, pessoas que quebraram o braço. Nós sabemos quanto custa discriminar toda essa população enorme que vive no Brasil pela falta de acessibilidade na comunicação. Nós sabemos, não só o governo sabe quanto custa discriminar, como a sociedade civil sabe quanto custa discriminar, como as empresas sabem quanto custa discriminar. Por exemplo, toda vez que a gente faz um livro só impresso em tinta, nós estamos dizendo para pessoas analfabetas que elas se danem, porque aquela informação preciosa que está lá sobre orçamento público para a criança, ou sobre prevenção de DST/AIDS, ou sobre qualquer tema, não vai ser acessada por aquela pessoa que é analfabeta. Então, aquela pessoa foi punida porque não teve acesso à escolaridade, não teve acesso à educação, que é um direito indisponível, e aí vem alguém do governo, de novo, da sociedade civil, da empresa, de qualquer lugar, da cooperação internacional, e dá um livro maravilhoso só impresso em tinta. Então, isso é uma dupla punição. Sem informação, não há participação. Vocês sabem, só um exemplo para caracterizar melhor o que eu estou falando, ainda hoje os médicos no nosso país aprendem a saber se uma pessoa que está caída, está muito mal, pouco mal, já morreu, ou está só brincando, com a pergunta: fulano, qual é seu nome? Se a pessoa é surda, ela não sabe. Ela não ouve. E ela pode ser considerada que está muito mal, simplesmente porque ainda hoje se formam médicos para achar que não existe a combinação de pessoa que está morrendo e pessoa surda, por exemplo. Eu estive na Biblioteca do Senado a semana passada e descobri que não há livros acessíveis na Biblioteca do Senado. E que também não há interesse que esses livros estejam lá. Há apenas alguns livros em braille, num cantinho da sala. Então, a minha pergunta é, eu gostaria, sinceramente, de contribuir para que o governo federal elabore um orçamento que garanta ampla e diversificada oferta de recursos de acessibilidade na comunicação, em todas as áreas, cultura, educação, meio ambiente, em todos os temas, porque pessoas com deficiência estão em todos os lugares, pessoas analfabetas também. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigado. Então, a gente vai passar de volta à mesa para os comentários com as questões que foram dirigidas aqui e orientações depois do trabalho da tarde. José Fernandes, por favor, da SOF. Várias questões foram levantadas aqui em relação ao orçamento. Acho que eu vou tentar dar uma passada. Acho que não sei se vou conseguir esgotar todas que foram levantadas, que foram muitas, mas, de qualquer jeito, algumas a gente teria alguma contribuição a fazer. A primeira manifestação assim, que registrei é um e-mail institucional. Já combinamos aqui que vai ter um e-mail institucional da Secretaria-Geral para receber as contribuições individuais das pessoas que querem se manifestar em relação ao orçamento, além do próprio fórum e do resultado do fórum que acontece hoje à tarde. Algumas questões são mais gerais, é mais difícil da gente responder. Eu vou tentar identificar só aquelas que são mais específicas para a elaboração do orçamento de 2014 e da metodologia que a gente desenvolve.
questão das transversalidades. Isso é uma pauta do governo, várias, como vocês sabem, várias ações do governo e programas do governo, eles atingem mais de um público-alvo, ou ele tem ações que atingem aquele público-alvo, não no programa daquele ministério que seria mais particular. Então, a gente tem ações de saúde que não estão no Ministério da Saúde, assim como a gente tem ações de educação que não estão no Ministério da Educação. A ideia da transversalidade no orçamento, na nossa linguagem, é identificar quais são essas ações que contribuem para aquela política e que não estão no orçamento do ministério que seria, digamos, o mais prioritário, não prioritário, mas que seria o mais ministério que desenvolve a política de educação. Então, a gente pode ter, e certamente temos, ações de educação no Ministério da Defesa, a gente tem ações de educação em vários outros ministérios, então a ideia com essa transversalidade, agendas transversais, é identificar onde estão essas ações, independentemente do programa onde eles se encontram, independentemente da instituição onde ele está vinculada naquele momento. E apresentar isso para a sociedade até como uma forma de dizer, olha, além das ações mais facilmente identificadas no Ministério X, existem uma série de outras ações que contribuem para as metas que estão colocadas pelo PPA e pelo orçamento em outros ministérios, em outros programas. A questão também foi levantada mais de uma vez, a questão do plano orçamentário. Acho que a Célia um pouco já falou sobre isso, mas só reforçar que não é nossa ideia, nunca foi nossa ideia diminuir transparência ou diminuir a facilidade com que as pessoas podem acessar as informações que estão no orçamento federal. Ao contrário, na nossa visão, a gente é uma forma da gente agilizar a execução das políticas públicas. O Brasil tem um orçamento extremamente detalhado, eu não queria entrar muito nessa discussão, mas se vocês verificarem orçamento de outros países, o detalhe que aparece na lei orçamentária é muito menor do que o detalhe que aparece na nossa lei orçamentária. E isso traz dificuldade para a gente implementar as políticas públicas. Aliás, quem diz isso não somos nós da SOF, quem diz isso são os gestores das políticas, que, eventualmente, precisam fazer remanejamentos de uma dotação para outra, precisa mandar para o Congresso um remanejamento qualquer, e alguns deles não são votados, outros deles demoram muito tempo para serem implementados. Então, a ideia do PO foi trazer uma agilidade para as políticas e para a implementação dessas políticas. Por isso foi criado o plano orçamentário, até no sentido de implementar as políticas, que foi outra reclamação que apareceu aqui de mais de uma pessoa, de mais de um agente da sociedade, mencionando de que não faltam recursos, faltam priorização e falta combate à corrupção, obviamente, e falta implantar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já definiu como prioridade de governo. Então, na nossa visão, assim, sem querer estender demais, nós não estamos fechando a transparência, nem diminuindo a transparência. Nós estamos dando instrumentos para o gestor executar aquelas políticas que são desenhadas e que são voltadas para a própria sociedade. Saiu uma outra também, uma preocupação em relação às prioridades que a gente, nos últimos 2 anos, não encaminhou ou não detalhou na proposta de lei orçamentária. Essa foi uma decisão, foi debatida dentro do governo, e a decisão final aqui da própria presidência foi que essa lista de prioridades estava ficando tão extensa que era difícil a gente defender que aquilo tudo que estava dentro daquela listagem era prioritário. Então, quando se tem tudo prioritário, nada é prioritário. Então, a ideia foi trazer, não encaminhar essas relações nas propostas orçamentárias e trabalhar com o conceito, naquele momento, de que PAC e Brasil Sem Miséria são as 2 agendas prioritárias do governo. Não quer dizer que nem as propostas que saem dos fóruns e deste fórum em particular não tenham, a gente não ouça e não tente priorizar. Mas a resposta em relação a prioridades naquele momento, nesses 2 últimos anos, foi: a prioridade é PAC, naquilo que desenvolve, e o PAC ganhou uma vertente social já há algum tempo, não ficou mais só PAC, tem um nome que as pessoas associam à infraestrutura, mas já tem algum tempo que ele traz diversas políticas da área social também inseridas como prioridade, e a questão do Brasil Sem Miséria, as diversas ações dos diversos ministérios também como prioridade.
Eu acho que era questões mais específicas aqui de orçamento, eu me limitaria a falar dessas que eu já mencionei. Não sei se eu passo a palavra agora para Pedro. Eu também vou ser muito breve. Eu acho que esse realmente era um momento fundamentalmente de escuta de vocês. Apenas dizer isso. Eu penso que todas as contribuições que aqui foram apresentadas são extremamente valiosas. No nosso caso, né, da Secretaria-Geral, estamos conduzindo, digamos, toda essa metodologia de trabalho, registramos com muito empenho e muito acolhimento todas essas críticas que aqui foram apresentadas. Temos consciência das limitações desse processo, temos consciência também dos avanços que aqui foram mencionados e que são importantes, por isso, né, fiz questão de fazer aquele retrospectiva histórica, né? E queríamos fazer um convite a vocês, né, de que, a gente prosseguisse nesse diálogo e nessa tensão, né, o ministro Gilberto costuma sempre se referir a isso, a essa tensão saudável, né, entre pressão da sociedade civil, né, e busca do governo de dar resposta a essas tensões, né? Eu acho que grande parte, né, dos avanços que a gente conseguiu aqui, que nós já demos exemplos, né, vieram muito, né, de pressão que veio da sociedade, de proposições que vieram, de respostas que nós viemos procurando dar isso. E esse último movimento, né, com alguém que lembrou aqui, tinha dito isso também, acho que foi a Vera ali, né, ele mostra que, além dos setores chamados, organizados da sociedade, os outros setores, que eu não diria que não são organizados, mas estão talvez organizados de outras maneiras, de outras formas, também querem pautar a questão do orçamento. E eu acho que esse é um momento muito particular, em que nós temos que aprofundar, portanto, né, a nossa metodologia de trabalhar essa questão do orçamento, né? E lembrar aquilo um pouco que o Daniel também disse na expressão dele, né, de que esse tema do planejamento e do orçamento, ele está presente em vários dos espaços de participação que nós estamos presentes, que vocês estão presentes, né? Está presente no Fórum Interconselhos, que vai continuar acontecendo, está presente em cada conselho, né? Quer dizer, o Ministério, quando faz elaboração setorial, né, do seu orçamento, deveria estar debatendo também com o Conselho. É um tema que pode ser tratado nas conferências. Queria lembrar, temos 12 conferências aí pela frente, no período de 2013 e 2014. Tudo bem, temos dificuldades ainda, muitas vezes, de efetivar essas resoluções, mas há várias delas que são efetivadas, sim. Às vezes, nós temos a incapacidade de comunicar, né? E isso é uma autocrítica do governo, de comunicar como é que nós estamos efetivando estas resoluções, né? E, principalmente, é um convite a vocês, né, que continuem colocando sempre esse olhar crítico, sobretudo nesse momento em que nós estamos procurando fazer uma síntese desse processo todo na construção de uma política e de um sistema de participação social que possa, né, aperfeiçoar os instrumentos já existentes, criar novos instrumentos e articular os já existentes. Nós vamos colocar em breve em consulta pública, chamar novos diálogos a respeito dessa discussão da política e do sistema. E lembrar da importância do período agora da tarde, que vocês vão receber as orientações, onde, então, agora, de maneira mais concreta, né, na divisão de grupos, vocês poderiam apresentar as propostas efetivas para o orçamento, e o momento da volta aqui à plenária, né, depois das 4 horas, onde nós teremos aí a presença do ministro Gilberto Carvalho, né, e da secretária executiva do MIPOG, a Eva, né,
Escavon, que é importante que ouçam, né, também vocês e o trabalho que a gente fez. Eu não sei quem é que vai dar as instruções agora. Tá, Aí pra... só antes de passar para o Daniel para dar as instruções, só queria fazer um comentário breve a respeito da importância de momentos como esse, processos como esse, né? Queria dizer que eu sou psicólogo há mais de 35 anos e trabalho com a questão indígena há um tempo similar, quase 30 anos. E nunca tinha ouvido falar da questão de indígenas surdos-mudos e como é que fica a questão de políticas públicas para eles, e também não a questão de terapia, e, digamos, particularmente a psicanálise, como fica para a questão de surdos-mudos, né? Que é uma questão privada, uma questão íntima, e como é que fica a questão da palavra, que é tão central na terapia, né? A terapia, como fica essa política da terapia ou da análise para surdos-mudos. Eu acho que é uma questão extremamente pertinente, humana, de fundo humano profundo, né? Eu acho que, com muita satisfação, ouvi que essas duas questões tenham sido colocadas aqui, que é um lugar adequado a ver como o Estado pode ter a sua responsabilidade na questão social, na questão humana, dessas dimensões para indígenas, como para as pessoas em geral, surdas mudas. Muito obrigado pela contribuição da senhora. Gente, mais uma vez, obrigado para vocês pelas contribuições. Esse momento que estava previsto para hoje pela manhã cumpriu o seu objetivo, e agora algumas orientações para continuar a nossa conversa pela tarde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só procurar mais algum colega nosso, algum servidor aqui da Presidência da República, que a gente orienta. Saindo daqui do auditório, à esquerda, nós temos os restaurantes da Presidência da República, vocês podem almoçar por lá, e na mesma direção, mais adiante, atravessando a rua, fica o SECAD, que é o Centro de Treinamento da Presidência da República, onde vão acontecer os debates em grupo no período da tarde. Então, no SECAD, atravessando a via N2, vamos ter os 3 grupos. No térreo, o grupo de infraestrutura e área econômica, e mais o grupo da área social, e no andar superior, o grupo de direitos humanos e direitos da cidadania. Por conta desse prolongamento do nosso espaço aqui de debates, que foi muito proveitoso, a gente pode marcar o começo dos trabalhos em grupo para as 13h30, para que vocês tenham tempo de almoçar e retornar para os grupos, ok? E lá os moderadores vão estar aguardando vocês para a gente iniciar esses debates. Mais uma vez, obrigado, e vamos continuar conversando. Plenária depois, né? Uma foto com você.